Olá a todos. Como entender a música clássica sem ser um especialista? É claro que muitas pessoas têm interesse em conhecer, em apreciar, né, e adentrar nesse universo maravilhoso da música clássica e sentem aí um certo receio, um certo medo, né, achando que muitas vezes isso é apenas coisa para especialista, para pessoas muito entendidas, né, com grande conhecimento. E eu estou aqui hoje para falar para vocês que não é esse o caso, não é assim que funciona, porque você tem que ter assim uma espécie de conhecimento básico dos parâmetros, dos elementos da música para você poder usufruir com uma pertinácia maior, ou seja, com maior profundidade, com maior intensidade. Porque ouvir, todos nós que não somos surdos temos a capacidade de ouvir, né? Agora escutar é outra coisa, escutar é um outro nível. Escutar diz respeito ao quê? A uma compreensão mais profunda, a uma interação psicológica do seu aparato perceptivo com os sons do ambiente, tá? Então, quando você escuta, isso pressupõe uma escuta ativa, pressupõe que você está prestando atenção, tá? Mas não apenas prestando atenção, mas interagindo com aquilo que você ouve. Então, o que acontece? Quando você só ouve o que está ao redor, então você tem um nível muito superficial de apreensão daquelas músicas, daqueles sons ambientes, tá? Então, você só ouve. Agora, se você passa a escutar de fato, ou seja, prestar atenção, interagir o seu aparato perceptivo com a música que você está a ouvir, a escutar, aí você tem uma reelaboração, que eu até digo, eu gosto de usar o termo dialético, você tem uma reelaboração dialética desse contato, dessa interação, e isso resulta o quê? Na sua fruição, na sua apreciação musical. E a fruição, ela é um manancial muito grande, um repositório muito grande de energias espirituais, né? De energias mentais, de clareza mental, de clareza espiritual e até mesmo para a nossa inteligência, até para o aumento da nossa capacidade cognitiva. Eu explico, veja só, por exemplo, você depois de um dia de muito trabalho, de ter resolvido um monte de problemas, e você está cansado, você não vai fazer nada muito elaborado, porque que exija muita elaboração, como por exemplo ler um livro técnico, né? Claro que é possível, tem pessoas que fazem isso, mas a maioria das pessoas está cansada, ela busca o quê? Uma coisa para dar uma tranquilidade, uma clareza, um relaxamento. E aí, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento musical, não sabe o que ouvir, não sabe o que é bom em termos de repertório, né? Ela acaba assistindo televisão, vai assistir aí uma Rede Globo, né? No pior dos casos, a Rede Globo. Mas hoje em dia tem Netflix, né? Menos pior que a Rede Globo, mas ainda assim é uma coisa que não estimula tanto a nossa inteligência, nosso intelecto e espiritualidade, né? A música, pelo contrário, se a gente souber ouvir música, apreciar a música clássica, a gente vai ter o quê? Uma elevação espiritual, um relaxamento, uma clareza mental, tudo aquilo que eu falei, né? Através da audição da música. E por que a música consegue fazer isso? A música, ela tem essa capacidade de lubrificar nosso cérebro, lubrificar nosso espírito, mas para isso você tem que conhecer alguns aspectos, né? Então, quais aspectos que você precisa, né, conhecer para você apreciar, você entender um pouquinho e apreciar? Não precisa muita coisa, né? Eu sempre falo do meu livro é um livro introdutório. Muitas pessoas acham que é um livro técnico, mas é um livro introdutório, né, que é o ensaio sobre a música universal. Ele fala justamente sobre o repertório musical que você precisa conhecer. Claro que também ele não é restritivo, não é porque eu cito aquelas obras que outras você não pode ouvir. Você pode ouvir sim, na verdade a música, quanto mais você ouvir, melhor, né? Quanto mais músicas boas você ouvir, é melhor para o seu repertório musical, para o seu repertório cultural, tá certo? Então, você tem que conhecer um pouco sobre timbre, né, os parâmetros musicais, timbre, ritmo, harmonia, saber o que é um acorde, o que são as nuances da música, né? Então, por exemplo, o timbre. O timbre é o quê? É a qualidade do som. Quando você ouve uma melodia, e a melodia ela também é um parâmetro importante que você precisa conhecer. A melodia vem de mel, né? O que é o mel? Mel é aquela glô, aquela cola que ela une as partes, né? Então essa cola que une as partes, as notas musicais, elas são unidas pela melodia. Melodia é o que dá essa articulação musical, né? É o que faz com que a música seja perceptível, compreensível, por isso que a melodia é tão importante. E as músicas que fazem mais sucesso, as músicas clássicas e também populares, enfim, todas as músicas comerciais, tudo que faz sucesso tem melodia. É muito raro ter música que faz um sucesso duradouro sem ter melodia.
Hoje em dia tem muitas músicas, muitos gêneros aí que são apenas ritmo, né? E pode-se até ter um sucesso, mas é passageiro, né? Aquela coisa da moda, e depois vem outra moda, vem outro ritmo e obscurece aquilo. Agora, as grandes melodias, né? Me vem à mente aqui uma das maiores melodias de todas, que é a Meditação de Thaïs, de Massenet. É uma melodia magnífica, né? Tocada pelo violino solo, com acompanhamento orquestral. É uma melodia que vai durar, enquanto existir a humanidade, ela vai ser linda e vai ser percebida como linda. É maravilhosa, né? Que é mais ou menos assim, ó. Pam, pam, pararam, pam, pam, pi, pi, pirirararirora, la, la, rirari, la, ra, 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 ri, la, la, pam, pirirararam, pam. Enfim, tem muitas outras melodias, né? De ópera, de áreas de ópera. Por que as óperas são imortais? É por causa do recitativo? Não, é por causa das áreas que são melódicas, né? Lembrei aqui agora também de outra ópera aqui, de Bellini, né? A imortal Casta Diva, magnífica, aquela área também que é belíssima, que é ultra conhecida, né? La la ri ra la ri ra la la ri la la ra la ri ra ri la ra ri la 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 ri la 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 ri la ri ra la ri ra la la ri la ri la la ri ra ri. Enfim, é uma área de uma ópera que é conhecida universalmente também devido a essa melodia tão bem construída pelo compositor Bellini, né? Muito bem. Então, a gente tem aí o que? Um parâmetro da melodia. E o que é o timbre, então? O timbre, ele diz respeito a qual é o instrumento musical que vai tocar essa melodia. No caso, eu cantei aqui, mas isso poderia ter sido tocado por uma flauta, por um violino, né? Eu cantei um trecho da Meditação de Thaïs, que é o quê? É para violino, mas eu cantei. Então, o timbre é diferente do original. Porém, a melodia é a mesma, né? A melodia é o quê? É a sequência de notas. E, a grosso modo, é isso, uma sequência de notas. Então, você tem que saber reconhecer quando uma melodia é bela, quando ela é bem construída, né? Ela evoca aí uma carga sentimental, ela evoca toda uma série de percepções e faz você passear pelo universo da música. E o timbre é justamente o parâmetro material, de qual forma que nós vamos materializar essa música. Pode ser com uma flauta, pode ser com violino, pode ser com uma voz humana, pode ser... Hoje em dia tem sintetizadores, até computadores conseguem fazer os timbres, né? Fabricar os timbres. Então a gente tem uma diversidade muito grande de timbres hoje em dia, tá? Então são dois parâmetros que vocês têm que conhecer, timbre e a melodia. Também o ritmo, eu falei do ritmo, você também tem que conhecer uma parcela do ritmo, por quê? E toda música tem uma marcação rítmica, né? Tem uma marcação rítmica. Eu estava lembrando que agora, a primeira sinfonia de Beethoven mesmo, ela tem lá um terceiro movimento, que é um scherzo, né? Na verdade, um scherzo bem revolucionário que Beethoven faz, que ele... o scherzo é uma dança ternária, né? E os minuetos, na verdade é um minueto, ele chama de minueto, inclusive, né? O minueto, ele é uma dança ternária, e esse minueto, ele tem um ritmo ternário, que é geralmente um ritmo andante, lento, moderado. Não é um andamento muito rápido. E Beethoven faz uma aceleração grandiosa, né? Muito grandiloquente. A primeira sinfonia ela foi composta justamente no ano de 1801. Em 1801 é o que é o início do século XIX. Então ele está falando o seguinte com essa sinfonia, né? Vem o novo século, que vem o novo século. E vem arrebentando tudo, né? Então ele cria aquele terceiro movimento, um minueto rapidíssimo. E vai, né? Revolucionário. Nunca ninguém tinha feito uma coisa parecida até então. Ano de 1801, né? Um minueto estourando, assim, como se você acelerasse. Hoje em dia a gente tem mensagem do WhatsApp, você coloca lá no 2x, né? Fica rapidinho, falando, você não escuta nada. É isso que o Beethoven fez com o minueto. Ele acelerou tudo, né? Isso vem um novo século com tudo, aí, o século da locomotiva e tal. Então você vê, os grandes gênios, eles têm essa qualidade também, que inclusive eu gosto muito de citar o Ezra Pound, que é um poeta e também compositor de óperas, de músicas,
meio vanguardista aí do século XX, mas ele tinha uns pensamentos muito bons, muito acertados. Ele dizia o seguinte, que os artistas são a antena da raça. O que ele quis dizer com isso? Os artistas, como eles estão sempre com a sensibilidade aflorada, né, estão sempre abertos às novas tendências, buscando a inovação, então eles conseguem antecipar muitas das tendências, muito daquilo que vai acontecer ainda com a humanidade, né? E muito isso vem ao encontro também do que diz um outro escritor teórico também da literatura, que é Hugo von Hofmannsthal, que diz o seguinte, que é alemão, já do século XIX, e também compôs libretos para ópera. Ele diz o seguinte, nada acontece na vida política e social que não tenha acontecido antes na literatura. O que ele quis dizer com isso? Justamente que a arte tem essa capacidade de antecipação, ela consegue antecipar as tendências, consegue antecipar acontecimentos futuros, inclusive, né? Então Beethoven, estou falando aí, Beethoven colocou lá na primeira sinfonia dele, então, para mim aquilo ali é o avatar, as boas-vindas ao universo dos trens, né? Das locomotivas, das linhas de trem que dominaram o século XIX aí, todo mundo, né? O século XIX foi marcado por essa grande expansão das linhas férreas, e, enfim, que até na Rússia que foi feita a Transiberiana, a rodovia Transiberiana, né? Que levou aí o desenvolvimento lá para a Sibéria, para a Mongólia, uniu a Rússia, a China, isso tudo foi no século XIX. Então, vocês vejam como isso está tudo em germe nessa obra de Beethoven, né? E vocês têm que conhecer o ritmo, por quê? Porque o ritmo, a dança, né, é uma arte muito, eu diria que é uma gêmea siamesa da música. E a dança, ela depende da música, né? Não existe dança sem música. Aí, você tem essa situação em que você tem muitas músicas do período clássico, como eu falei, do Minueto, do Scherzo, tem as gavotas, as sarabandas, tem a chacona, tem um monte de coisa, um monte de danças, né? Que as valsas, né? Que são as valsas típicas de Viena, ritmo típico de Viena, mas que também ganhou o mundo. As valsas ganharam o mundo, né? Quem que não conhece valsa, né? O ritmo ternário também, tem aquelas danças maravilhosas. Então essas danças, elas têm sempre o ritmo, certo? Cada dança tem o seu ritmo característico. Tem algumas danças que são ternário, algumas são binário, algumas são quaternário. Então você saber esses parâmetros, ritmo marcado em 2, em 3 tempos, né? O que é o ritmo binário, ternário e quaternário? Quando você marca as notas, os agrupamentos rítmicos em 2, 3 ou 4, que são as principais formas de marcação. Então em 2 é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O 3 é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E tem uma infinidade de músicas que você pode marcar dessa forma, né? Principalmente, e aí você vai por gêneros. Você, por exemplo, pega marchas militares. As marchas militares, elas são efetivamente sempre binário, né? Estão sempre em 2/4, tá certo? As marchas, por mais elaboradas que sejam, né? Sejam marchas militares aí de grandes compositores, né? De trechos de óperas, ou aqui no Brasil nós temos uma tradição dos dobrados, que também tem são uma tradição de obras em ritmo binário, que são marchas militares também, né? As marchas que são marchas do exército, por exemplo, hinos dos exércitos do Brasil e de outros exércitos aí de outros países. Muitos hinos nacionais são em ritmo binário também, embora o nosso hino nacional brasileiro seja em 4/4, né? A marcação de 4. Vocês estão vendo que enquanto eu canto, a minha marcação aqui está sempre a mesma, 4, né? Só 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É isso que é o ritmo, tá? É uma marcação constante em cima das melodias, em cima não, por baixo, né? A base, o substrato das melodias que você canta. E na valsa, no ternário, você tem, por exemplo, pararipim, pam, 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 pam. 1, 2, 3 e tam, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pim, pam, pim, pam, pam. Ok? Aí é o que? O famosíssimo Danúbio Azul, né, que nós fizemos. Vou deixar o link aqui. Fizemos com um balé infantil
o nosso Festival de Música 2021 aqui em Paragosto Paulista, com a nossa orquestra acadêmica do festival e o balé infantil do Paragosto Tênis Clube, né? Vou deixar o link aqui. Enfim, você tem os gêneros musicais e você tem os ritmos por debaixo, né? Faltou o binário, né? Vamos fazer um binário aqui. Vamos colocar uma marcha Radetzky do Schubert, né? Binário, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Toda marcha militar tem o ritmo binário, né? Então, por aí você tem um parâmetro do ritmo. E por fim, tem a questão da harmonia. A harmonia é um pouco mais complexo da gente explicar aqui de uma maneira abstrata, sem entender o instrumento por perto, né? É que a harmonia diz respeito ao quê? A sobreposição de vozes aos acordes. O que são os acordes? Acorde é uma palavra que vem do italiano, significa acordo. Um acordo é quando você junta partes, né, que aparentemente estariam discrepantes. Então, quando você consegue juntar as notas que estariam dispersas, num acordo, você tem um acorde. Geralmente você tem os acordes, né, maiores, acordes menores, eles são compostos por terças, né? Essa imagem aqui da minha mão aqui, ó, dá a ideia de um acorde. Você tem notas que estão separadas aqui, elas poderiam estar separadas. Aí vem uma aqui, e aqui tem a noção dos espaços entre elas, ó. Como se essa nota aqui pulasse esse espaço, e aqui junta com essa nota, junta com essa, pulando os espaços. Nos espaços você pode até colocar outras notas aqui, ó, né? Então você vai montando entidades verticais. A harmonia é essa qualidade vertical, né, de sobreposição de notas, sobreposição de vozes. Então, uma harmonia rica, você também vai perceber que a música tem uma qualidade maior. Um exemplo de uma harmonia rica: você tem melodias belíssimas em algumas obras da Bossa Nova, né? Você tem em Tom Jobim, por exemplo. Tom Jobim é um mestre da harmonia. Então você tem aquela obra dele, Insensatez, né? A melodia até é muito simples. Só que por baixo dessa voz simples ele vai movimentando acordes extremamente elaborados e faz um caminho harmônico e fica uma melodia muito rica, porque os acordes são ricos. Isso é uma característica também do jazz, né? O jazz também tem essa característica de uma rica harmonia que sustenta aí o desenvolvimento das melodias. E com uma outra característica que o jazz tem também, e por isso que eu gosto muito do jazz, que é o improviso. O improviso é o quê? Você criar ali melodias, ritmos, melodias, até harmonias, de uma maneira quase que instantânea, né? No momento da execução, você cria e executa ao mesmo tempo. Então isso é interessante porque trabalha muito com a imaginação, com a criatividade, com o intelecto, né? E com a performance. Então é um gênero muito interessante, o jazz, por conta disso, que ele é advindo do improviso e até hoje preserva essa característica, né, de ser um gênero muito propício e propenso ao improviso, por sua vez também muito propenso ao desenvolvimento da criatividade musical. E hoje existem muitas linhas, muitas vertentes da educação musical que elas procuram trabalhar a questão do improviso, porque o improviso ele desenvolve a criatividade musical, a capacidade musical, vamos assim, de uma maneira meio que exponencial, porque é como se você fosse jogado na fogueira. E aí você tem que improvisar na hora ali e você acaba criando, você acaba improvisando, você acaba tendo um domínio rítmico maior, um domínio melódico maior, né? Então todo aprendizado musical ele é muito enriquecido a partir do momento que você tem a improvisação inserida nesse contexto, né? E aí, com todos esses parâmetros que a gente colocou aqui, você começa a perceber certas nuances, né? Se você for ouvir uma música, uma obra orquestral, por exemplo, você precisa conhecer também um parâmetro das texturas, da densidade, né? É outro parâmetro. E você começa a perceber essas nuances. Então, por exemplo, o que é a densidade? A densidade é justamente a congregação dos instrumentos, né? Quando você toca todos os instrumentos da orquestra ao mesmo tempo, tutti, são todos, né, tocando ao mesmo tempo, você tem uma densidade. Se você toca grupos instrumentais separados, você tem outra densidade, mais suave, né? Então você vai alternando essas densidades. Se você tem uma melodia acompanhada, você tem um tipo de textura, um tipo de densidade. Se você tem uma polifonia, que é o que? Uma junção de várias vozes, aí você tem outra densidade. Se você tem uma homofonia, que é uma condição de uma voz apenas, né, pode até ser acompanhada, mas é uma voz apenas, pode ser um uníssono, várias vozes,
que é o canto gregoriano, por exemplo, é um exemplo de homofonia. Então você tem outro tipo de densidade, outro tipo de textura. Então você tem essas texturas também. Você tem também na música experimental do século XX uma textura pontilhista, que são pontos ti-tom, ti-tam, ti-tom, ti-tá. Quando você tem o dodecafonismo, serialismo integral, esses experimentos aí, que usam essa textura pontilista, que não tem muita melodia, né? São pontos separados, e por isso que não faz sucesso, não fica no ouvido das pessoas, não tem muita repercussão, a não ser dos meios mais intelectuais e acadêmicos que gostam de ficar discutindo isso aí. Porém, o povão mesmo se afasta da sala de concerto desses gêneros musicais. Tá bom, pessoal? Então, eu acredito que tenha lançado alguma luz sobre esse assunto, e você não precisa ter medo. Não tenha medo da música clássica, citando meu grande amigo, grande conselheiro, né? Uma grande referência que eu tenho na minha vida, que é o Arthur da Távola. Foi um grande jornalista, foi senador da República e foi um grande difusor da cultura musical, da música clássica. Ele tinha um programa na TV Senado que se chamava Quem Tem Medo da Música Clássica, né? E justamente era um programa para desmistificar, tirar esse medo, tirar essa aura mágica, né? Isso que eu quero continuar fazendo aqui, né? Até para honrar o legado do nosso querido Arthur da Távola. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui, dá um joinha se você gostou desse vídeo, se foi útil para você em alguma coisa, compartilha também, tá? E dá uma olhada nos links que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.